Justiça do Paraná condenou o empresário Edson Brites a 42 anos de prisão pelo assassinato do jogador de futebol Daniel Freitas. O resultado saiu por volta das 6h30 da tarde. Edson Brites foi o único condenado pelo crime de homicídio. Os jurados entenderam que ele cometeu todos os crimes pelos quais respondia: homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Também por ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e coação do curso do processo. Pena total pena definitiva de 42 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, além da aplicação da penalidade de 1.397 dias multas, colocando-se aqui que a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado. Alana Brites foi condenada por fraude processual, corrupção de menores e coação do curso do processo. A pena definida pelo juiz foi de 6 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão. Cristiana Brites foi condenada por fraude processual e corrupção de menores. A pena foi estabelecida em 6 meses de detenção e 1 ano de reclusão em regime aberto. Os outros réus, Igor King, David William, Eduardo da Silva e Evelyn Perusso, foram absolvidos de todos os crimes. O julgamento começou na segunda-feira de manhã em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Acusação e defesa ouviram 13 testemunhas. Ainda no primeiro dia, Cristiana e Edson Brites foram interrogados. Ontem foi a vez dos outros 5 réus falarem. Hoje à tarde, os jurados receberam um questionário com 140 perguntas sobre o papel de cada um dos acusados. Responderam apenas sim ou não. Foram estas respostas que definiram quem era culpado por envolvimento na morte de Daniel e por quais crimes. Daniel Correia Freitas tinha 24 anos. Era jogador de futebol e havia atuado no Botafogo, São Paulo e Coritiba. A polícia encontrou o corpo dele em 27 de outubro de 2018. Na noite anterior, Daniel participou da festa de aniversário de Alana Brites. Ele foi agredido dentro da casa da família Brites e depois levado para um matagal, onde foi morto e teve o corpo mutilado. Na época, Edson Brites confessou o crime. Alegou que Daniel tentou estuprar Cristiana Brites. Edson Brites está preso há 5 anos e 4 meses. Este tempo será reduzido da pena imposta pelo juiz. Ele e Alana Brites vão do tribunal direto para a prisão por determinação do juiz. Cristiana Brites pode recorrer em liberdade. A defesa da família Brites declarou que vai recorrer. A defesa também declarou que a determinação de prisão imediata de Alana Brites é absurda. A Polícia Federal prendeu hoje um indígena, ex-servidor da FUNAI, suspeito de abusar sexualmente de mulheres e de adolescentes no Amazonas. O dia estava claro quando a Polícia Federal cumpriu os mandados de busca, apreensão e prisão. Gilmar Palheta Assunção foi coordenador da FUNAI na região de Nova Olinda do Norte por mais de 10 anos. Segundo a investigação da Polícia Federal, durante esse tempo, mais de 20 mulheres podem ter sido vítimas do ex-servidor, que foi exonerado em setembro do ano passado, logo que as primeiras denúncias começaram a aparecer. Segundo a PF, ele pedia favores sexuais ou importunava meninas e mulheres em troca de ajuda em processos de aposentadoria, benefícios sociais ou para corrigir dados cadastrais em órgãos públicos e praticava os abusos dentro da sede da FUNAI em Nova Olinda do Norte. Das vítimas ouvidas, 2 relataram que aconteceram fatos com elas quando elas ainda tinham 17 anos, né? Buscaram ali um apoio no servidor da FUNAI local para ter informações, buscar benefícios, e ele a partir disso se aproveitava de uma situação de servidor público, né, que em tese teria esse poder de conseguir essa interlocução com o Estado. Esta vítima não quis se identificar. Disse que guardou a violência que sofreu por 6 anos, até descobrir que não foi a única. Meu filho precisava da documentação, então eu liguei para ele pedindo para ele ajeitar, né? Ele pediu que eu fosse no outro dia lá. Eu fui, eu entrei, fiquei em pé, encostado na parede e ele trancou a porta. Ele veio na minha direção, prendeu meus 2 braços e me agarrou, querendo me beijar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos do regime semiaberto em feriados e datas comemorativas. A saída temporária dos presos, conhecida como saidinha, existe desde 1984, com base na Lei de Execução Penal. Hoje, a medida beneficia presos em regime semiaberto, que passam o dia fora da cadeia e voltam à noite para dormir. Também precisam apresentar bom comportamento e ter cumprido 1/6 da pena. Em 2022, a Câmara aprovou mudanças na saidinha, mas como o projeto foi alterado no Senado, teve que passar por nova votação dos deputados. O projeto aprovado agora estabelece que as saídas temporárias serão permitidas apenas para presos matriculados em cursos profissionalizantes ou nos ensinos médio e superior, e somente pelo tempo necessário para essas atividades. E amplia quem não terá acesso. Além dos que cumprem pena por crime hediondo, passam a não poder sair para estudar os presos por crime com violência ou grave ameaça a outra pessoa. O texto proíbe as saidinhas, como visita à família e participação em atividades de retorno ao convívio social, que hoje ocorrem em datas comemorativas e feriados. O projeto também muda os critérios para a progressão de regime. Um preso só terá direito a trocar a prisão em regime fechado pelo semiaberto, por exemplo, se comprovar em exame criminológico ter disciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. Segundo o levantamento do G1, a saída temporária do último Natal beneficiou mais de 52 mil presos. Desses, 2.600 não voltaram para a cadeia. O relator, deputado Guilherme Derrite, do PL, se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo para votar e defendeu a proposta. As estatísticas demonstram o aumento do número de ocorrências criminais nos períodos posteriores às concessões das saídas temporárias, atreladas às datas comemorativas, como, por exemplo, Dias das Mães e Natal. Ademais, uma grande quantidade de presos aproveita a oportunidade desta modalidade de saída temporária para se evadir do cumprimento de sua pena. Autor do projeto de lei original, o deputado Pedro Paulo, do PSD, criticou as mudanças no texto que acabam com a saidinha. Defendeu o direito como instrumento de ressocialização dos presos, desde que tenha o monitoramento do Estado. Isso não vai reduzir os indicadores de segurança pública, mas, ao contrário, isso vai causar no sistema penitenciário, sim, uma profunda revolta. Porque a quantidade, por exemplo, de presos que estavam progredindo seu direito e que de uma hora para outra nós vamos interromper esse direito. O projeto foi aprovado em votação simbólica porque contava com o apoio da ampla maioria dos deputados. Agora ele segue para o presidente Lula, que tem o poder de vetar ou sancionar a proposta. A FUNAI declarou que abriu um processo administrativo disciplinar e que tem atuado para defender as mulheres indígenas no combate a crimes sexuais. Nós não conseguimos contato com a defesa de Gilmar Assunção. A maioria dos ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que o ex-jogador Robinho deve cumprir no Brasil a pena de prisão a que foi condenado na Itália por estupro. A Corte Especial do STJ, formada pelos ministros mais antigos do tribunal, não julgou se Robinho é inocente ou culpado. O que estava em discussão era se a sentença da Justiça da Itália poderia ou não ser cumprida no Brasil. Robinho foi condenado em todas as instâncias possíveis a 9 anos de prisão, pelo crime de estupro em grupo, contra uma mulher de origem albanesa, hoje com 32 anos. Robinho cometeu o crime em 2013 em uma boate de Milão, quando era jogador do Milan. A decisão final sobre o caso, na Itália, saiu em janeiro de 2022. Robinho já estava em território brasileiro. E o Brasil, de acordo com a Constituição Federal, não extradita seus cidadãos. No STJ, o advogado de Robinho defendeu que um novo julgamento acontecesse no Brasil. É no Brasil que o processo deve correr. E eu insisto, isso não representa de forma alguma impunidade. Ele terá o direito, como qualquer cidadão brasileiro, qualquer, de ser processado no Brasil.
e aqui responder perante a justiça brasileira pelos atos que lhe são imputados. O vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand, destacou a posição do Ministério Público Federal. Ele defendeu o cumprimento da pena no Brasil. O primeiro dos ministros a votar foi Francisco Falcão, relator do caso no STJ. Falcão também foi a favor da validação da sentença italiana. Voto pela homologação da sentença estrangeira para cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro. A não homologação da sentença penal estrangeira poderá agravar essa violação dos direitos da mulher ofendida ao se deixar impune um criminoso que teve imposta a pena de 9 anos de reclusão. O voto seguinte foi do ministro Raul Araújo, que discordou do relator. Não podemos, me parece, na devida vênia, cogitar desta homologação para efetivar a execução da pena estrangeira no Brasil. Por quê? Porque trata-se de um brasileiro nato. Raul Araújo foi acompanhado pelo ministro Benedito Gonçalves. Todos os outros ministros presentes seguiram o relator. A maioria entendeu que a sentença preenche os requisitos exigidos pela lei brasileira e que a transferência da pena não fere a soberania nacional. Por 9-2, a Corte Especial do STJ decidiu que Robinho deve cumprir a pena no Brasil de forma imediata. A defesa informou que vai recorrer no STJ e ao STF. No Supremo, a tentativa é mais urgente, um habeas corpus para evitar a prisão. Na Espanha, a justiça concedeu liberdade provisória ao jogador Daniel Alves, também condenado por estupro. Daniel Alves terá que pagar uma fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a quase 5,5 milhões de reais. O brasileiro está com as contas bancárias bloqueadas devido a uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa. De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, o pai de Neymar vai fazer o pagamento da fiança. E Daniel poderá sair da prisão logo em seguida, o que deve acontecer amanhã. Em fevereiro, ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão por ter estuprado uma mulher em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022. Durante as investigações, Daniel teve 4 pedidos semelhantes negados, principalmente pelo risco de fuga, já que o Brasil não extradita cidadãos brasileiros para outros países. Dessa vez, a justiça entendeu que a prisão preventiva não é mais necessária. Primeiro porque o risco de fuga diminuiu, já que Daniel foi condenado a uma pena de 4 anos e meio, bem menor do que a pena máxima para o crime, que é de 12 anos. E também porque ele seria solto em janeiro, antes de todos os recursos serem julgados. Na Espanha, a prisão preventiva tem limite de 2 anos, e Daniel está preso desde janeiro de 2023. Daniel Alves vai ter que entregar os 2 passaportes que tem, o brasileiro e o espanhol, como garantia de que não vai sair da Espanha. Ele também deverá manter uma distância de 1 quilômetro da vítima, além de se apresentar ao tribunal 1 vez por semana. A advogada da vítima, Esther Garcia, vai recorrer da liberdade provisória concedida ao brasileiro. Ela afirmou que recebeu a notícia com indignação e que essa decisão mostra que a justiça favorece os ricos. A edição online da Folha de São Paulo revelou hoje que todos os móveis e objetos que tinham sido considerados desaparecidos do Palácio da Alvorada no início do ano passado foram encontrados. A Globo confirmou a informação de que uma comissão de inventário da Presidência da República localizou os 261 bens. O primeiro levantamento foi em janeiro do ano passado. No segundo, divulgado em abril, 83 objetos ainda estavam sumidos, mas em setembro o levantamento foi concluído e constatou que nenhum bem estava escondido. A Justiça do Rio de Janeiro absolveu por unanimidade os 23 réus por formação de quadrilha e corrupção de menores durante as manifestações de 2013 e 2014. Todos foram apontados como integrantes do grupo Black Bloc. A defesa alegou que a apreensão de explosivos na casa dos réus foi feita de maneira ilícita. Em 2023, no início do mandato, o presidente Lula chegou a afirmar, sem apresentar provas, que os ex-ocupantes do Alvorada haviam levado tudo, palavras do presidente.
Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou numa rede social que todos os móveis estavam no Alvorada e que Lula incorreu numa falsa comunicação de furto. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência declarou que os itens foram encontrados em dependências diferentes da presidência, não só no Alvorada. Segundo a Secretaria, o levantamento de janeiro do ano passado foi finalizado pelo governo Bolsonaro, que não sabia onde estavam os móveis. O Jornal Nacional perguntou à assessoria de comunicação do governo por que não havia anunciado a conclusão da comissão de inventário. Nós não tivemos retorno. A Executiva Nacional do União Brasil afastou o deputado federal Luciano Bivar da presidência do partido. O mandato terminaria no fim de maio, mas foi encurtado por causa da briga política de Bivar com o presidente eleito da sigla, Antônio Rueda. Na semana passada, um incêndio atingiu as casas de praia de Rueda e da irmã dele. A polícia viu indícios de ação criminosa. O advogado de Rueda levantou suspeita contra Bivar, que negou envolvimento. A assessoria do deputado afirmou que o processo não foi isento, que Bivar não teve direito à ampla defesa e que estuda as medidas a serem tomadas. A seguir, o apagão em bairros centrais de São Paulo completa quase 60 horas. O calor impulsiona. Um estudo divulgado hoje evidenciou, mais uma vez, a dimensão assombrosa de uma dívida do nosso país com cidadãos. Numa lista de 100 cidades mais populosas do Brasil, só 3 atingiram a meta de universalização do saneamento básico. Maringá, no Paraná, ficou em primeiro lugar, seguida de São José do Rio Preto e Campinas, em São Paulo. Já as 3 cidades com os piores indicadores ficam na região norte e 2 são capitais, Porto Velho e Macapá. Segundo o Instituto Trata Brasil, 32 milhões de cidadãos não têm acesso à água potável e 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. A concessionária de saneamento do Amapá declarou que tem trabalhado para mudar esse cenário no menor tempo possível. A Prefeitura de Santarém afirmou que nos últimos 4 anos investiu mais de 300 milhões de reais em serviços que incluem obras de saneamento. A Companhia de Saneamento do Pará declarou que está investindo na perfuração de poços e em obras na estação de tratamento da cidade. A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia não respondeu aos nossos questionamentos. Um temporal na região metropolitana de Belo Horizonte inundou uma centena de casas em Contagem. A água arrastou carros e derrubou telhados e paredes, mas ninguém se feriu. Em Caeté, uma família foi resgatada com uma retroescavadeira. Na capital mineira, a chuva inundou o hospital de campanha para pacientes com dengue. A queda de um poste deixou uma UPA sem luz. Moradores e comerciantes de São Paulo tiveram hoje o 3º dia seguido com problemas no fornecimento de luz. O churrasquinho ontem à noite foi no meio da rua porque o restaurante estava às escuras. Aqui não deu para aproveitar nada do que estava na câmara fria. Tudo que a gente tinha de produção, de molhos, coisas prontas, maionese, que a gente faz aqui mesmo, tudo descartado. Aqui dá para ver, né, os porcionados já lula, frutos do mar. Então o destino daqui vai ser o lixo mesmo. Perdas também nesta padaria, depois de 23 horas sem energia de segunda para terça. Hoje a luz acabou novamente durante mais de 1 hora. A incerteza e o risco de mais prejuízos levaram o dono da padaria a contratar um gerador. O equipamento chegou no começo da tarde e vai continuar aqui, na porta, de prontidão até às 10 da noite, quando a padaria fechar. Sai bastante caro, ele sai em torno de uns 8 mil para poder ficar aí. Ele vai ficando aí até a gente ver se normalizou mesmo a energia. Marcelo reclama que o vai e volta da luz também estraga equipamentos. Já queimou um freezer, já jogou um freezer fora já. Porque fica oscilando, vai e volta, vai e volta. Com os semáforos apagados, ficou mais arriscado dirigir e atravessar as ruas. E neste prédio de 7 andares, os moradores ficaram sem elevador e as bombas deixaram de funcionar. A gente nunca tinha passado por essa situação de tantos dias sem energia
E agora, por causa da falta de energia, sem água. Desde segunda-feira de manhã, a falta de luz atinge bairros do centro de São Paulo, onde estão hospitais, escolas, repartições públicas e milhares de moradias. O Jornal Nacional mostrou ontem que a Enel tem demorado mais para solucionar os apagões. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, de 2021 a fevereiro deste ano, o tempo de atendimento das ocorrências emergenciais passou de cerca de 9 horas para quase 16 horas, um aumento de 81%. Números da ANEEL indicam ainda que de 2021 até o ano passado, o valor que a empresa teve que deduzir da fatura dos clientes por falhas na prestação do serviço saltou de 60,8 milhões para 105 milhões no ano passado, quase 70% a mais. O diretor de manutenção da Enel disse que os apagões dos últimos dias não foram provocados por sobrecarga e que o sistema tem capacidade de suportar o pico de consumo por causa do calor. Dácio Dias explicou que consertar uma rede subterrânea, como no centro de São Paulo, leva mais tempo. Nós temos cerca de 40 quilômetros de cabos subterrâneos com 200 transformadores conectados. Então, para você conseguir fazer o remanejamento, conseguir fazer as atuações, localizar direitinho qual o ponto que eu preciso reconectar, ele tem uma complexidade maior. E, por si só, o fato de ser subterrâneo são espaços restritos de atuação. Então, por vezes, você não consegue descer mais que 2, 3 pessoas para fazer um reparo. Então, o sistema subterrâneo, ele tem uma confiabilidade maior, um sistema muito robusto e bom, mas é uma operação mais complexa em relação ao que a gente normalmente faz na distribuição aérea. Dácio Dias afirma ainda que a empresa trabalha para reduzir o tempo de atendimento. Está investindo muito na rede, seja na modernização, na digitalização das redes, e um plano efetivo do TMA, do Tempo Médio de Atendimento Emergencial, que é um dos principais projetos que a gente tem para o ano de 2024. Certamente isso vai trazer uma percepção diferente do que o cliente tem hoje. Esse calor acima do normal que os brasileiros têm enfrentado produziu um efeito positivo no comércio. Aqui não dá para reclamar do calorão. Pior que não dá mesmo. O calor, na verdade, é nosso amigo, né? Tem muita gente que reclama dele, que a gente gosta. Há 12 anos, o Rafael abriu uma empresa que instala ar-condicionado e nunca trabalhou como agora. É tanta gente querendo refresco dentro de casa que o celular dele não para mais. São em média 10 ligações por dia com pedidos de orçamento de instalação, manutenção ou limpeza do equipamento. Obrigado, tchau, tchau. Por dia você chega a recusar quantos clientes? Olha, vou te falar que pelo menos, se não adequa na agenda, uns 3, 4. Mas geralmente os nossos agendamentos estão indo para além de um mês, mais ou menos. Com tanto serviço, a ideia do Rafael é contratar 6 funcionários nos próximos meses. O Gabriel trabalha com ele desde janeiro e está feliz da vida. Estou ganhando bastante, porque a gente, além do nosso salário, a gente tem participações de lucro, comissão, a gente ganha bastante. Graças a Deus. Mas tem um problema. Quando o ar fica fresquinho, aí que chega a parte triste, que a gente tem que ir embora, né? As vendas de ar-condicionado dispararam em todo o país, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Foram vendidos mais de 695 mil aparelhos só em janeiro desse ano, quase o dobro do que no mesmo período de 2023. Foi o maior volume de vendas em janeiro dos últimos 6 anos. Nessa loja, as vendas cresceram 50% em uma semana. A gerente diz que os clientes já chegam decididos. Querem produtos com entrega imediata e querem de imediato, pegar e levar. É isso que eles falam. Vocês conseguem fazer isso? Não de imediato. Eu preciso aí de pelo menos de 4 a 6 dias úteis para entregar. As buscas por ar-condicionado na internet também aumentaram, segundo um dos maiores sites de comércio eletrônico do país. A alta na semana passada foi de 57% na comparação com a semana anterior. O Jorge pesquisou bastante antes de comprar um aparelho para a sala de casa e já saiu da loja com a instalação marcada para daqui a 20 dias. Está sonhando com o ar-condicionado lá instalado? Já. A gente já se imagina num ambiente bem fresquinho. Vamos ver se tem calor amanhã. Eliana, boa noite. Boa noite, Renata Bonner. E para você,
Tem sim, tem sol, calor e chuva predominando pelo país. Só 2 áreas com previsão de sol o dia todo. Elas incluem Aracaju com 32 graus, Vitória e Boa Vista com 37. As fortes pancadas de chuva podem atingir Palmas e o centro-oeste do Pará, mas é no leste desse estado que o risco de temporal é maior, assim como em grande parte do Maranhão, do Piauí e do centro-sul do Brasil. Campo Grande, Goiânia, Teresina, Belém e São Luís têm possibilidade de chuva forte, de 25 a 40 milímetros. E uma frente fria avança, mexendo com o tempo no sul e no sudeste. A frente fria traz um ar frio, representado pela cor azul. Quando ele encontra o ar quente, em vermelho, há um choque térmico e a formação de nuvens de tempestade. Elas estão previstas para Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e São Paulo, com 31, 32 e 34 graus. Temperaturas de 3 a 6 graus acima da média. Esse aquecimento favorece as chuvas com potencial para enchentes. No Rio Grande do Sul, os temporais são esperados até a madrugada na fronteira com o Uruguai. De manhã, na faixa central do estado. À tarde e à noite, do norte gaúcho ao oeste catarinense. No litoral, o mar fica agitado. Os ventos podem chegar aos 90 km por hora nessa parte em verde escuro e aos 70 no verde claro, do sul de Mato Grosso ao sul de Minas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio, os termômetros podem se aproximar dos 40 graus, muito acima do que se costuma registrar em março, que é de quase 32. Esse calor extremo possibilita chuvas intensas, principalmente a partir de quinta-feira à noite. O Instituto Estadual do Ambiente divulgou este boletim, indicando de 400 a 500 milímetros de chuva até domingo, especialmente nas regiões hidrográficas de Piabanha, Baía de Guanabara e Rio Dois Rios, entre a região metropolitana e a Serra Fluminense. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais confirma a probabilidade muito alta de grandes volumes de chuva em áreas com histórico de inundações e deslizamentos, principalmente no sábado, na região serrana do Rio e também na zona da Mata Mineira. Até amanhã, Renata Bonner. Obrigado, Eliane, que esse alerta leve as autoridades a proteger as populações mais ameaçadas, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite desmatar vegetações nativas em todos os biomas brasileiros. Esse texto permite que áreas de campos nativos passem a ser consideradas áreas rurais consolidadas e serem exploradas. O relator do projeto, o deputado Lucas Redecker, do PSDB, afirmou que as áreas afetadas já estão em uso pelo homem. A Fundação SOS Mata Atlântica declarou que o projeto retira a proteção de parte significativa do Pantanal, do Cerrado, do Pampa, da Caatinga e da Amazônia. Se não houver apresentação de recurso contra a decisão num prazo de 5 dias, esse projeto vai ser encaminhado para votação no Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. A seguir, como o INSS vai atualizar os dados de prova de vida de beneficiários? O Exército de Israel confirma a morte de 90 integrantes do Hamas dentro de um hospital. O INSS esclareceu hoje como vai proceder em relação aos beneficiários que não forneceram prova de que estão vivos. 4.300.000 pessoas não foram identificadas nas bases do INSS. Esses aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílios de longa duração vinham sendo avisados pelo aplicativo Meu INSS. Nenhum segurado quer correr o risco de ficar sem receber o benefício. Quando o INSS convoca, todo mundo corre logo para uma agência. Mas desta vez não vai ser preciso, porque nenhum benefício vai ser bloqueado até o fim do ano por falta da prova de vida. Desde o ano passado, a comprovação de que o segurado está vivo é tarefa do próprio INSS e não mais do beneficiário. O Instituto está fazendo uma espécie de varredura, cruzando dados da Receita Federal, SUS, informações eleitorais e até movimentação de cartórios. Tudo para saber se quem recebe está vivo. São 39,5 milhões de aposentados, pensionistas e outros segurados, com um benefício médio de R$ 1.800, que precisam ser checados para evitar fraudes.
Eu tenho o costume de atualizar minhas informações do INSS no banco. Eu vou direto lá. O presidente do INSS reforçou que não haverá bloqueio de benefícios. A gente tem feito os batimentos numa periodicidade mais curta, mas a cada 10 meses, certamente, o seu Antônio, nosso segurado, lá o aposentado, ele vai ter testado a validade, se ele tá vivo, e nós vamos descobrir isso, não impondo novamente. O brasileiro tem que vir dizer que está vivo. Nós vamos atrás para descobrir que ele está vivo. Por último, se não conseguirmos, nós vamos fazer o acesso a nós irmos à casa das pessoas. Nós temos o endereço das pessoas, estão cadastrados. Então, o segurado hoje não precisa fazer absolutamente nada. Se ele quiser fazer pelo meu INSS, aquela biométrica, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo domina, então não é obrigado. Mas se ele quiser fazer, ótimo, mas não é obrigação dele. O segurado não tem a obrigação de fazer prova de vida. Leonan aprendeu a usar o aplicativo Meu INSS e está sempre atualizando as informações. Eu faço a prova de vida no aplicativo, se bem que não preciso. Pelo movimento bancário, pelo movimento da conta, a pessoa sabe que a pessoa está viva. Pelo CPF, eu não preciso nem fazer essa prova, mas eu faço mais uma garantia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu pela 6ª vez seguida a taxa básica de juros, que passou agora para 10,75% ao ano. O Copom avalia que as incertezas externas e domésticas continuam. Reafirmou a importância do compromisso com a saúde das contas públicas para o controle da inflação e sinalizou que na próxima reunião pode fazer um novo corte da mesma proporção na Selic. E pela 5ª vez seguida, o Banco Central americano manteve a taxa básica de juros entre 5,25% e 5,5%. Mas o Banco Central também sinalizou que até o fim do ano deve fazer 3 cortes na taxa básica. É a maior em mais de 2 décadas. Pelo 7º ano seguido, a Finlândia foi considerada o país mais feliz do mundo, seguida pela Dinamarca, em 2º lugar, e pela Islândia, em 3º. O Brasil aparece em 44º lugar. O levantamento em 143 países é uma parceria da ONU com o Instituto de Pesquisa americano Gallup e a Universidade de Oxford. Segundo os pesquisadores, os fatores mais importantes são a renda per capita, a qualidade da distribuição dessa renda, a expectativa de uma vida saudável e a confiança nas instituições e na sociedade. No 3º dia de operações dentro do maior hospital da faixa de Gaza, as Forças Armadas de Israel confirmaram a morte de dezenas de integrantes do Hamas. O exército israelense disse que, além de ter matado cerca de 90 terroristas, prendeu mais de 250 pessoas e está investigando outros 350 suspeitos. As tropas disseram ter encontrado mais armas no local. Imagens de testemunhas capturaram o áudio de explosões. A operação israelense acontece no hospital Al-Shifa. É a maior unidade de saúde de Gaza e hoje está funcionando parcialmente. Além de pessoas que precisam de tratamento, o hospital abriga palestinos que tiveram que sair de casa nos últimos meses. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz que terroristas vêm se escondendo ali. Segundo ele, diferentemente do que o Hamas disse, nenhum paciente, médico ou civil foi ferido. Uma delegação de médicos americanos e britânicos que estiveram em Gaza faz pouco tempo afirma que Israel vem destruindo sistematicamente a infraestrutura de saúde do território palestino. O governo israelense acusa o Hamas de transformar os hospitais em fortalezas, usando os mais vulneráveis lá dentro como escudos humanos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, desde o dia 7 de outubro, quando terroristas do Hamas mataram cerca de 1.200 israelenses e fizeram mais de 200 reféns, 410 ataques atingiram unidades de saúde na faixa de Gaza. A OMS não atribuiu responsabilidade por todos esses ataques. Nessa quarta-feira, o governo e autoridades de saúde de Gaza, vinculadas ao Hamas, afirmaram que pelo menos 28 pessoas morreram em operações de Israel. Em Tel Aviv, parentes e amigos dos reféns que ainda estão em cativeiro na faixa de Gaza seguem pressionando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Hoje eles bloquearam algumas das principais avenidas, exigindo um acordo que priorize a libertação dos sequestrados pelo Hamas.
No Líbano, um representante do grupo terrorista disse que Israel voltou atrás nas negociações da trégua e recusou termos que já tinha aprovado anteriormente. As autoridades em Tel Aviv vêm afirmando que as exigências do Hamas são absurdas. A seguir, começa em Porto Alegre um dos maiores eventos de técnica. O técnico da seleção brasileira masculina, Júnior, começou a montar o time que vai enfrentar a Inglaterra no sábado, no primeiro amistoso do ano. A camisa vai estrear nos 2 amistosos que abrem a temporada da seleção brasileira. Só não se sabe ainda quem vai vesti-la sábado contra a Inglaterra. Vinícius Júnior e Rodrigo são nomes certos. Richarlison busca a melhor forma física. Rafinha mereceu uma atenção especial do treinador. São candidatos. O lateral Danilo é favorito a ser o capitão do time e Lucas Paquetá está de volta. O meio-campo, que joga no West Ham da Inglaterra, estava afastado das convocações desde o ano passado, quando uma investigação da Federação Inglesa ligou o nome dele a uma suposta participação num esquema de apostas. Fui instruído a não comentar sobre esse assunto. Eu tenho feito meu trabalho bem feito no meu clube, tenho jogado, tenho me divertido, que isso que é importante, e eu procuro não deixar nada de fora me atrapalhar dentro de campo, né? A investigação não foi concluída e nenhuma acusação formal pesa sobre o jogador até agora. Nesse cenário, a CBF considerou que não haveria qualquer impedimento para a convocação, uma decisão comemorada por Dorival Júnior, que tem em Lucas Paquetá uma peça importante para montar o time. Paquetá deve assumir funções de criação e finalização que caberiam a Neymar, ainda machucado. Rostos conhecidos e alguns nem tanto, como Galeno, um dos 8 estreantes, e que já tem planos para a camisa tão importante que vai usar pela primeira vez. Essa vai inclusivamente para um quadro, pode ter certeza que vai estar marcada na minha vida, vai estar bem guardada, e para mostrar para meus filhos, para meus netos, que eu representei meu país, então pode ter certeza que vai estar bem guardada. O Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Atlético Mineiro. Com o Filipão desde junho do ano passado, em 41 jogos, o Galo obteve 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Começou hoje em Porto Alegre um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo. A feira acontece nos antigos armazéns do Cais, no centro de Porto Alegre. Por aqui, nos próximos dias, são esperadas 24 mil pessoas. Empreendedores com novas ideias e investidores em busca de parcerias. Quando a gente fala em inovação, nós estamos falando em conexões. Então, o South Summit nada mais é do que uma grande reunião, uma grande aproximação daquelas pessoas que são importantes para que o processo possa acontecer. A Central Única das Favelas se prepara para lançar um banco em setembro e nesse primeiro dia na feira já fechou parcerias. O fundador, Celso Ataíde, diz que a ideia é impulsionar empreendimentos nas comunidades por todo o país. A ideia é que a gente tenha absolutamente todos os serviços, seja de serviço de crédito, seja de serviço seguro, tudo que um banco pode oferecer, a gente também vai oferecer. Mas obviamente que a gente quer ter, na verdade, um olhar especial para esses empreendedores das favelas. A empresa do Sérgio desenvolveu uma tecnologia que acompanha toda a cadeia do lixo, da geração à reciclagem. Conseguiu investimentos na feira no ano passado e agora controla a gestão de resíduos de todo o evento. A gente trouxe um mapa de calor para o evento, para o usuário entender onde está sendo gerado o resíduo e qual o impacto que isso tem tanto no evento quanto pós-evento. O usuário consegue ver o total de resíduos que está sendo gerado, o que é de potencial reciclável, o que é rejeito, a destinação desse resíduo e o potencial impacto social com geração de renda. Um dos momentos mais importantes da South Summit é uma competição entre os empreendedores. Até sexta-feira, 50 finalistas vão apresentar projetos inovadores em busca de investimentos para colocar as ideias em prática e conquistar o mercado. Esse ano, a feira atraiu fundos de investimentos que somam 200 bilhões de dólares. Delegações da Argentina, do Chile, Peru, Colômbia, México, mas assim, muita gente dos Estados Unidos, muita gente da Europa como um todo. Então o evento esse ano, ele já era global ano passado, esse ano ele se consolida como um evento global. E uma última notícia que acabou de chegar. Um terremoto de intensidade 5,3 atingiu o Japão e o governo emitiu um alerta de emergência. A TV estatal japonesa NHK
informou que o tremor atingiu a capital Tóquio, mas não há informações sobre vítimas e o governo não emitiu um alerta de tsunami. Você vai ter outras informações no Jornal da Globo depois de Cine BBB. Boa noite.